Oi, gente, sejam bem-vindos ao podcast Papo de Eternidade. Eu sou a Luísa. Eu sou a Aimee e antes de começar o episódio, aqui embaixo estão todas as nossas redes sociais e aproveite, já curte o vídeo, segue a gente aqui e compartilhe com seus amigos encarnados Ou desencarnados. Hoje nosso episódio é com duas pessoas que eu não conheço, que eu conheci hoje, aliás. Rita Mitty e o Daniel Abrantes. Olá! Hello. Bom, bem-vindo, Dani. A gente gostaria de agradecer a sua presença e Obrigado. fala um pouquinho sobre você. Bem, eu sou o Daniel Abrantes, sou publicitário, personal trainer, músico, tenho escritório de arquitetura, Barba faço e mil algumas profissões. coisas, né? E sou professor aqui na Casa do Semeador, né? Sou professor do Básico 1 e palestrante também da casa. Então, na doutrina, a gente contribui com essas formas. Mas é isso aí, mais ou menos isso. Se eu ficar Resumindo falando, você já um viu, né? pouco, Vai podcast sim. só contando histórias. Obrigado. Legal Bem-vinda, estar aqui. bem-vinda, Rita. Gostaríamos de Obrigada, agradecer meu desde amor. já a sua presença. Fala um pouquinho aí como você entrou no semeador. Então, eu tô aqui já mais ou menos há 20 anos. Nossa. Eu trouxe os meus filhos, ó, eu fui entrevistada no atendimento fraterno pela Dona Marília, só para vocês terem Nossa. uma ideia. E hoje eu tô com o GEDEM, também sou palestrante e adoro muito, muito, muito o que eu faço. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que bom. Bom, gente, o papo de hoje será sobre por que somos como somos. Por que encarnamos com este corpo e se isso tem alguma ligação com o nosso processo evolutivo. Como não direcionei a pergunta, tire Joaquim Pô aí pra saber quem vai responder. Quem perde responde ou quem ganha responde? E aí, não sei. Mas eu te passo a resposta, claro. Tá bom. Então, é o seguinte. A gente tem que lembrar que a gente é espírito, antes de mais nada. Né? Somos espíritos encarnados. Né? Pelo menos a gente aqui, nós quatro. Né? Então, a gente tá na matéria. A matéria é nosso corpo. Então, é óbvio que esse corpo vai fazer parte dessa minha vida, dessa nossa evolução, né? Então, esse corpo, com certeza, ele é um meio para o meu espírito evoluir, 100%, né? Então, eu não sei se é mais ou menos isso que você questionou, mas o meio, né, a forma de também moldar os meus atos aqui é me dar um corpo que vai me ajudar ou às vezes atrapalhar, se a gente pensar numa forma materialista, né? De como eu vou agir perante aos outros, né? Para o meu espírito evoluir, não o meu corpo. O meu corpo a gente evolui lá na academia, né? O corpo a gente faz dieta, a gente treina, a gente corre, a gente, né, faz, né, pilates. E aí a gente evolui o corpo, mas o espírito ele precisa desse corpo. E aí o corpo ele vem para exatamente dar essa arrumada, né? E o instrumento para você, né? Mais ou menos isso. Tá. Né? Um bom músico, se ele pegar um violino muito ruim, ele vai ter dificuldade de tocar. Ele vai continuar sendo um bom músico, mas ele vai ter uma dificuldade de fazer aquela sinfonia bonita por ter um instrumento que não está 100% funcionando. Mas isso pode fazer ele desenvolver outras habilidades que ele não iria desenvolver se tivesse um instrumento bom. Sim. Então é meio... É como se o corpo material, o corpo físico, fosse o instrumento de trabalho do espírito. Isso, exato. Perfeito. É isso aí. É a ferramenta, né? Sim. Exatamente. É assim, você não tem um computador para editar tão bom, queria ter um super computador, mas eu só tenho esse aqui. O que dá para eu fazer com esse aqui? Trabalhar em cima disso. Exato. Sim. E aí você desenvolve outras. Então eu vou. Não dá para fazer tanta coisa aqui, então eu vou fazer dessa forma. Eu vou ter que me esforçar pro outro lado. E aí isso também ajuda a moldar o espírito. Sim. Né? Sim. Sim. E como que o espiritismo ele explica o surgimento de uma deficiência física e mentais? Nossa. Uma pergunta difícil, essa. Tô quase jogando. Mas, e você fica à vontade para falar Claro, também quando a gente. claro. Né, Joga um bloqueio nele. Mas, faz de novo a pergunta que... Reverse. Reverse, você faz a pergunta de novo. Como é que o espiritismo ele explica o surgimento de deficiências físicas e mental? Tá. Mentais, né? Mentais. É RO em português, tá aí, né?
primeiro, antes de entrar como o Espiritismo explica, a gente tem que entender que não é matemático. Que não é uma regrinha. Amém, graças a Deus. Porque, Deus é pai. porque a gente quando a gente começa, quando a gente entra lá atrás, quando a gente entrou, né, e começou a estudar o Espiritismo, a gente tende a achar que é matemático, assim, tipo, eu faço isso, então eu bati com a mão direita na cara do fulano, Então eu vou vir essa sem a mão vai vir é. arriada na próxima porque eu não posso bater na cara. A gente tende a ir por esse caminho e não é por aí, tá? E sim, o Espiritismo explica esse caso que eu tava falando antes, né? Que o corpo eu tenho problema de ler, eu não consigo ler. Mas assim, o corpo ele vem para moldar, então ele vem essa dificuldade. E o que a gente faz na vida passada, né? E inclusive nessa, né? Porque se a gente detona nosso corpo nessa vida, a gente também sofre, né? Sim. Se eu tenho hábitos que não são saudáveis para o meu corpo, ele também vai sofrer. Agora imagina esse corpo sofrendo na vida anterior, numa vida passada. A gente tem que lembrar que a gente, aqui no Espiritismo, a gente acredita em reencarnação. A gente confia e sabe que existe reencarnação. Então, nesse ponto, se eu entendo que a minha vida passada, ela precisou de algo, eu fiz algo que esse corpo iria me atrapalhar ou que me ajudou a fazer, esse corpo ele vem com uma certa limitação nessa vida para eu não repetir aquilo de novo, né? Olha que louco, a gente estava comentando aqui antes do podcast, eu sabe que eu vou longe, eu posso, se eu puder eu vou longe. Mas Vai, pode ir. Mas ó, a gente estava comentando aqui do TDAH, né? Apesar de muita gente achar que é brincadeira, que é mentira, que não existe, né? Eu fui numa psiquiatra, diagnostiquei um TDAH. O TDAH é uma deficiência. É uma deficiência de neurotransmissores. Desde criança, né? Ou seja, eu já sofri muito por esse TDAH. Já perdi muita coisa, já deixei de ganhar muita coisa, já me atrapalhei muito. O TDAH me força a ser mais organizado. Então, assim, quando você faz a terapia, né, pro TDAH, você aprende a ser melhor organizado. Então, olha que louco. Uma coisa que seria ruim no meu corpo, que é uma deficiência de neurotransmissores, que me faz perder a atenção muito fácil, me força a me tornar um cara mais organizado. É a né? ferramenta que você precisava. E olha que louco. Isso. Na próxima vida, eu já vou vir organizado, porque eu já me organizei nessa vida. Sim. Não, eu crio, porque o espírito ele vai acumulando. Ele não acumula dinheiro, não acumula nada, ele não acumula nada material, mas ele acumula. Ele acumula skills, né? Ele acumula. Pra quem joga RPG, né? Vai acumulando, né? Entendeu? Vai acumulando skills, vai acumulando qualidades. Então, essa qualidade que se adquire, às vezes, por uma deficiência, né? Por um problema, algo que você falta, né? Sim. Eu acabo melhorando em mim. Sim, falta em alguma coisa e melhora em outro quesito. É isso. Você acaba melhorando do outro lado. Por exemplo, um deficiente visual, ele escuta muito bem. Por quê? Porque o ouvido dele veio mais desenvolvido? Não, porque ele força tanto, ele treina tanto a audição dele que tem deficiente visual que com estalo consegue ver se tem parede ou não, pelo tempo de volta do som. Nossa. Tem uns caras que fazem um barulhinho com a boca, vai assim, muito e eles legal vão vendo, ele quase enxerga pela olha que loucura, né? Ele treinou o ouvido dele tanto pra... E aí tem o caso de, sim, provas e expiações. Eu falei que eu vou longe, mas calma. Essa é a próxima pergunta, pode começar já, na verdade. Porque Se a Rita quiser gente falar alguma coisa, a entende gente que é provas e sente essa expiações, se a gente entende que também espiar é eu sentir na pele, traduzindo num contexto bem fácil, expiação é eu sentir na pele algo que eu fiz de errado. Quando você bate um carro, você vai ficar um tempo sem carro. Então você vai sentir como aquele carro faz falta. Entendeu? Falando bem, fala. Não, eu queria falar que é aquele que só quando você perde, você sente falta, né? Exato. TikTok voltando com tudo. Mas Nossa, Luiz. Filosofia do TikTok. Filosofia, porque de R.O. Mas é isso, é sentir essa falta. Então, às vezes, a expiação é isso, eu meio sentir no corpo. Então, realmente, às vezes,
Se eu usei meu corpo para subjugar pessoas ou para tratar mal as pessoas, eu realmente, na próxima encarnação, pode ser que eu venha com um corpo mais franzino, mais com mais dificuldade de agredir alguém, porque eu tenho essa tendência no meu espírito de agredir. Então, eu vou aprender a reagir de outra forma. Não posso ir para cima porque eu vim com um corpo mais franzino, eu vim com fraqueza muscular, eu vim com uma dificuldade de, sei lá. Entendeu? Então, também tem o lado, né, da pergunta assim, de sim. Então, o espiritismo também mostra que pode ser, nunca é castigo, tá? A gente, por isso que eu falei, toma cuidado com a matemática, eu achar, fez isso, agora por que isso? Mas é a gente pensar nesse lado que às vezes, sim, vem para o meu espírito, sempre para ele evoluir, mas para o meu espírito sofrer alguma coisa ou sentir alguma coisa... Que vai ajudar nessa Exato. evolução. Não certamente. como castigo, mas sim como ajuda. É uma ajuda. É porque, na verdade, a gente pediu tudo isso, né? Não é algo assim que foi, como a gente estava falando de castigo, não. A gente entende, quando a gente retorna para a espiritualidade, a gente começa a perceber aquilo que a gente deveria ter feito ou que não deveríamos ter feito. E na programação para a próxima oportunidade, a gente já vai começar a pensar em quais ferramentas poderiam me ajudar a não cometer os mesmos erros, a não cometer as mesmas falhas. Então, é muito comum, às vezes, a gente, como começou aqui falando, né, que de repente, o cara não tem o braço é porque ele roubou, ele tem bronquite é porque ele fumou, é porque... Não, às vezes esse desafio não é nem exatamente para a pessoa, mas é para o grupo familiar. Sim. Então, assim, a expiação, na verdade, ela vem como se fosse o nosso projeto, é o nosso roteiro, que não é fechado, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, a gente tem um roteirinho. Vamos tentar fazer até aqui, vamos tentar mudar isso aqui, e vai indo. Só que no meio do caminho, quantas vezes a gente já não fez escolhas erradas ou escolhas enganosas, e aí isso vai mudando. E aí, quando a gente sai desse roteirinho, chega a prova, para ver se realmente a gente aprendeu o que a gente está disposto, ou se a gente realmente está conseguindo colocar em prática aquilo que a gente se propôs a fazer. Sim. E isso é muito importante para a gente poder chegar lá na frente. O nosso objetivo é único, é evolução. Então, é como se a gente fosse plantar o feijãozinho, aquela semente. coloca o feijãozinho lá embaixo do algodãozinho para ele procurar o sol. É o que a gente faz. A gente está ali plantadinho e a gente vai procurar luz e com dificuldades. Porque aqui não é uma colônia de férias, aqui é uma escola. E como na escola a gente tem que estudar, A gente vai para aprender. Exato, meu amor. Eu vou para conversar. Não, tá certo isso? Mas teoricamente a gente vai para aprender, Sim. né? Então é isso. Essas ferramentas, essas deficiências que a gente pode trazer, seja o nosso TDAH, seja o autismo, seja uma deficiência física, são instrumentos para que a gente se lembre dos nossos compromissos. E é pra gente aprender para ser uma pessoa melhor na próxima vida. Exato, vai nos Se preparar. der nessa, né? É. Se der nessa, a gente já faz nessa. Sempre evoluindo. Vamos tentar fazer aqui. Deixar pra depois, né? Pra não. não deixar, não procrastinar. Vamos tentar. Exatamente. Uhum. Amiga, é você? A pergunta minha já foi, eles responderam já. Agora você vai fazer 2 seguidos. Com esse cabeção de Funko Pop na minha frente, eu não enxergo. O do não. Jesus ou o meu? Os dois. Tá. Gente, aliás, vocês viram o Mano JC hoje aqui? Ai, tão lindo Ele ele. tá meio calvo aqui em cima, tá vendo? Mas Ele tem. precisa de uma hidratação. Ele tem uma sensação, passar um olhinho, a frente dele tá na frente, mas ele tá aqui com a gente hoje, gente. Meu irmão JC. Se iluminando. Qual é o papel do livre-arbítrio na dificuldade de aceitar os acontecimentos negativos da vida? Nem eu entendi a pergunta, mas tudo bem. Reverso de novo? Por favor. Quem vai jogar? Joga você lá. O seu Jogar reverso que o meu o quê? tá lá. Toma outro pra você. Pega de volta. Joguei primeiro já. Nossa, tudo errado. O Dani explodiu. O nosso diretor de som explodiu no vídeo dele agora. Tá. Qual é o papel do livre-arbítrio na dificuldade de aceitar os acontecimentos negativos da vida?
É o que a Rita acabou de falar, né? Assim, a gente pediu, é pro nosso bem. Então, primeiro a gente tem que falar, mas o cara nasceu sem as duas pernas e sem os dois braços. O que ele... Isso vai atrapalhar. Calma, peraí. Às vezes ele escolheu isso lá. A gente tem que lembrar que o livre-arbítrio, ele vem da espiritualidade. Às vezes eu estar encarnado. Então, às vezes... tem outra coisa muito séria que a gente aprende no espiritismo, que é muito... Isso é legal. Poucas pessoas sabem. Quer dizer, poucas pessoas lembram disso. O livre-arbítrio é proporcional à evolução do espírito. Quanto mais evoluído é o espírito, maior é o livre-arbítrio desse espírito. Pegou? Peguei. Porque quanto menos evoluído, pensa numa criança, um bebê. Você tem um bebezinho, você não pode dar o livre-arbítrio para um bebê. Você fala assim, fica livre aí em casa. Ele enfia o dedo na tomada, ele pega uma faca e se corta, ele liga o fogo, depois ele vai crescendo, vai ligar o fogão e deixar pegar fogo na casa. Você não pode dar o livre-arbítrio. Então, o espírito é a mesma coisa. Quanto mais infantil é esse espírito, e não estamos falando de idade cronológica da Terra, tá? A gente está falando quanto mais esse espírito não está evoluído, né? Menos livre-arbítrio esse espírito tem. E quanto mais ele vai evoluindo, mais livre-arbítrio. Tanto que, por exemplo, se você... São grandezas proporcionais. Exato. Ótimo. Nossa, Luísa. Perfeito. Nossa, ela pegou da RO de física. Não é difícil, é matemática, tá vendo? Você não tá nem Grandezas falando, proporcionais? A gente vai discutir isso agora mesmo? Mas são das duas, né? Olha que legal. A Deus me livre. Mas olha que legal. Então, a gente começa a entender que, às vezes, o espírito veio de uma forma... pelo livre-arbítrio dele, por ele ter escolhido, e às vezes até um cara, às vezes evoluído, vem para, por exemplo, modificar uma família, ou um lugar, ou uma... Né? A gente não pode falar, por exemplo, que intelectualmente, como é que chama aquele moço que ficou na cadeira de roda, físico, Stephen Hawking. Stephen Hawking, ele era um espírito... Hawkins, Stranger Things. Não, era Hawkins. Hawkins, é porque tem uma série que tem... Sim. Você assistiu, Da né? cidade, sim. Beleza. Ele era um espírito... Se você nem quiser falar moralmente, quiser falar só intelectualmente, ele era um espírito muito evoluído. Sim. Assim, olha o que ele calculou, ele conseguia, né, cálculos absurdos. E ele veio num corpo assim. Então ele era evoluído. Às vezes ele veio nesse corpo por algum motivo. Às vezes que ele escolheu. Que ele colocou, às vezes não pra ele. Às vezes até pra gerar, para as pessoas falarem, nossa, o cara, ele nem falava. Ele falava, ele pensava, mas ele criou um jeito dele pensar e conseguir transformar aquilo em palavras. Então nada limitou ele. Então às vezes ele também veio modificar o ambiente. Às vezes um espírito evoluído. Então também não pode, que eu falo de novo a regrinha, né? Não começar a botar assim, ele veio com deficiência aqui, então ele é porque ele é um espírito evoluído, ele não precisa evoluir. Às vezes não. Mas isso é um livre-arbítrio pré-encarnação. Né? Às vezes os espíritos mais evoluídos que aquele espírito vão escolher essas provas por ele. Porque ele não está ainda maduro suficiente para escolher a própria prova. Então, às vezes, eles vão falar assim, você não sabe ainda, meu amigo, que você não consegue ainda, vou ter que aqui escolher, melhor você fazer isso dessa vez, como o professor escolhe a tua prova, como vocês não conseguem escolher as matérias que vocês vão estudar ainda. Tem que estudar aquelas lá que estão né? Na escola. Sim. Tem aquelas matérias lá. Vai chegar uma hora que você vai poder falar assim, eu não quero estudar mais física, eu vou estudar algo... É o meu sonho. Eu nunca quis. Eu vou trabalhar com algo que não precise usar a física. Tudo bem, né? Ou, de repente, você vai procurar um negócio que não precisa usar a física e, de repente, o negócio que você trabalha, que é o meu caso, por exemplo, que é musculação, é pura física. É pura física. E aí eu começo a gostar da física porque eu gosto da musculação. Eu começo a gostar da física porque carro de Fórmula 1 ontem. Olha, então, entendeu? Às vezes você vai, de repente você começa a trabalhar com Fórmula 1, com carro, e aí você começa a falar... Deixa eu escutar. Porque daí você começa a gostar. E aí, assim, né, bem, é muito mais amplo que isso, mas dá pra dar uma ideia, assim, do livre-arbítrio, ele vai mostrando pra você que às vezes foi você mesmo que escolheu. Entender que isso faz parte, né? Tem uma coisa que eu falo... Sempre, chato até de tanto falar, que lá nas primeiras perguntas do Livro do Espírito, ele pergunta de Deus e os atributos de Deus. Né? Se a gente acredita em Deus,
Se a gente acredita que Deus é bom e justo, certo? Certo. Infinitamente bom e justo. Se a pessoa tá daquele jeito, é por algum motivo bom e justo. Porque Deus também é onipresente e onipotente. Então não é que ele esqueceu você na fila e você saiu de algum jeito que a gente não gosta, entendeu? Sim. É por bondade, por... né? Sim, até mesmo, tipo, pra evolução da própria pessoa e das pessoas ao redor dela também. Exato. Eu dei uma puladinha nas perguntas ali, pra você não se confundir, mas, tipo, porque a pessoa vir com algum tipo de deficiência, seja ela física ou mental, é algo que vai afetar a vida dela, mas também vai afetar a vida das pessoas ao redor dela. Sim. Uma criança autista, por exemplo, precisa do acompanhamento dos pais. Eles precisam dos pais presentes lá no processo, na escola, na vida em geral, entendeu? Para aquilo ser algo fácil de lidar. Uma pessoa cadeirante precisa de ajuda das pessoas ao redor. Sabe? É coisas que não vão afetar só a vida dela. Isso ajuda na evolução de todo mundo que tá vivendo junto com aquela pessoa. Certo? Sim, e como a Rita falou, pode ser pode ser das pessoas da família que fizeram, então, da vida passada, e não pode ser da outra pessoa, porque, como você falou, a criança pequena, ela vai precisar da ajuda dos pais para ela começar a viver, né, nos primeiros anos de vida dela. Então, ela pode ter vindo por causa dos pais, porque Os pais precisavam daquele desafio, exatamente. e nenhuma criança vem por acaso para uma família. Sempre tem um propósito dela vir. Cegonha escolhe direitinho, né? Esses desafios são muito importantes para a evolução de todo o grupo. E assim, e a gente não falou, até nem sei se mais para frente falaríamos, mas tem os espíritos missionários também, que eles vêm com essas dificuldades justamente para mostrar que tudo é possível. O maior de todos os missionários, JC, ou Mano como que é? Mano JC. Mano JC fez isso, por exemplo, porque quando ele veio para a Terra, muita gente gosta de falar que ele morreu por nós. Não, ele viveu por nós. Ele viveu para deixar o manual, para deixar os ensinamentos. Que ia dar certo. Se vocês seguirem, vai funcionar. Vai na minha, que vai dar bom. É isso que ele fez. Ele veio... E ele escolheu 12 caras tranqueiras para mostrar pra gente que qualquer um pode chegar lá. Porque você já mordeu a orelha de alguém? Não, arrancar um pedaço? Não me lembro. Não. Pedro fez isso. E olha o que ele fez depois, quando ele começou a interiorizar os ensinamentos de Jesus. Porque até então era tudo muito difícil. Eles amavam Jesus, mas eles não entendiam direito tudo que viria. Então, a gente está nesse processo, e aí vem um missionário que nos deixa o exemplo. Chico Xavier. Quem não gostaria? Muita gente fala, eu adoraria ter uma mediunidade assim, assim, assim. Mas você ia querer ter uma vida de Chico? Com um monte de deficiências, inclusive... Desafios, assim, o desafio da pobreza, que também não é fácil, uma família complicada, e ele mostrou para nós que a gente consegue chegar lá. Sim. Né? Então, esse é a maior chave, o principal para a gente entender as questões da deficiência. Jesus ele veio para mostrar que tudo é capaz, né? Você é capaz de mudar, você é capaz também de ajudar outra pessoa a mudar, como ele fez com Pedro. Então, para mostrar o amor que ele tem pelas pessoas e para você confiar noutra pessoa, que ela vai conseguir também passar, ela vai conseguir se evoluir para ter uma vida melhor daí em diante. É isso, é sobre isso. E a gente acabou falando sobre o que a Amy ia perguntar agora, né? Que a gente tá chegando nas perguntas antes de perguntar. Se é possível que o espírito evoluído, ele reencarne com uma deficiência. Sim. Então, você falou de Chico, né? Vocês sabem por que Chico psicografava assim? Porque o pessoal acha que é posição de psicografar, né? Ele tinha a vista muito, muito, muito sensível. Então ele tampava o olho de luz, que incomodava. Chico tinha um monte de problema de saúde. Um monte. Viveu 90, eu não lembro exatamente quantos anos assim como o Divaldo também, Não é que porque eles, daí você vai falar Chico, Divaldo, esses caras não são espíritos extremamente evoluídos? São, né? Eles têm são missionários, né?
E não é por isso que você fala, a vida então deles é porque a gente tem essa ideia, Suave né? na nave. A gente acha que é uma beleza. Mas o cara, o Chico, era uma paz. Imagina, ele estalava o dedo e o Emmanuel ia lá, dava um passe nele e ficava 100% 10, né? Quem viu no filme dele é legal porque mostra um pouco isso, né? Essa coisa Eu dele assisti o filme dele ontem. É muito Meus legal, pais né? não assistiram. é muito legal, né? Eu acho E- que eu assisti, gente, na É minha lindo. cabeça mistura todos, porque eu vi tanto já. Aí eu fico misturando, eu tenho as histórias, aí eu não sei mais o que eu vi, o que eu não vi. Ele Eu tomava assisti outras ontem. broncas, né? Eles tomavam É, outras o Emmanuel broncas do era muito Emmanuel. bravo. Eu não sei se eu queria um mentor daquele lá, não. Já não dou conta, não. Ia chorar. Eu super iria. Nossa, Com aquela a gente ia pegar grosseria. muito. Não, não posso. E é isso, né? Então, assim, podem e muitos vêm até para mostrar que dá, às vezes, para ter a compaixão dos outros, às vezes, para mudar uma sociedade. E a gente também tem que entender que tem missões não tão grandes como a de Chico, ou não tão, não diria grandes, mas diria abrangentes, que nem de Chico, né? De tantas pessoas, mas tem algumas missões menores que a gente. Que muitos vêm mudar famílias, mudar ambiente, mudar. Às vezes um cara desse ele consegue passar um projeto de lei para ajudar as pessoas. Às vezes vem um cara desse que ele consegue mostrar naquela comunidade que dá para, né, abraçar aquela deficiência numa boa, ou para mostrar que pô, tem que colocar pô, fulano é mó legal, a gente queria ele aqui, mas ele não consegue entrar porque não tem, o degrau é alto, tem que colocar uma rampinha para ele subir de tipo, lá na cadeira de escola, roda. Cara, o objetivo é uma montanha, assim. Eu falei o nome da escola, não podia, né? Vocês vão ter questão de agora, hein, Não, mas. É Verdade. uma colina, cara. Não tem uma. Tipo assim, a pessoa cadeirante, uma coisa básica, que tipo, a gente vê muito, uma coisa comum, assim, no nosso dia a dia. Uma pessoa cadeirante não consegue acessar o último andar que tem sala de aula. Porque É, não tem elevador, e só tem escada. E é alto pra caramba. Não dá. Como que faz? verdade. Entendeu? É, isso Tem é Não que- tem complicado. como. Sim. Porque assim, as salas do fundamental, do nono, oitavo ano, tem até rampinha. tudo reto. É tudo reto. Mas agora o ensino médio é um prédiozão altão. Cara, como que é? Precisa subir um monte de escada pra Não, chegar. não precisa nem, tipo, ser uma pessoa cadeirante, uma pessoa com uma muleta. Machuquei o pé. Eu, Luísa Badesílio, machuquei o meu pé e não consigo subir a escada. E aí? Sabe? Como que eu chego nas outras salas? Não tem como. Sim. E olha que louco, aí vem um cara legal, um professor muito bom pra essa escola, um cara evoluidíssimo, e ele fala: eu não vou poder dar essa aula porque eu não consigo subir. Olha como ele consegue mudar o ambiente. Que eu falei, Não, inclusive, a gente tem um professor que ele usa é verdade. Nossa, nunca bengala, muleta, uma coisa tipo assim. um nadadorzinho. Porque eu fico pensando, como que ele demora. Como que ele consegue subir aquelas escadas Nossa, todas? é por isso que ele demora pra chegar na sala. Ai, deve ser. Tadinho. Ai, mas ele é muito fofinho, Ele né? E é às fofo. vezes, Ele né, parece o Yoda, igualzinho. Sério, gente, é muito Olha que parecido. legal, ele demora, aí você gera paciência, aí você acaba tendo mais paciência, porque aquele professor é tão legal, mas ele precisa demorar um pouco mais, ele se locomove com mais Não, lentidão. é bom que a gente fica conversando enquanto ele É. tá na sala. Ele Como vai se a gente não criar- fizesse. vai criar uma oportunidade de aprendizado para todos. É, sim. Mas é Vai uma chamar coisa que... atenção para uma necessidade de todos. Mas é uma né? coisa que a gente tem que mudar. Os preços da cantina e as escadas. R$9 um pão de queijo, tudo. Mas tá, eu não falo nada. Hoje em dia tá difícil. É uma prova e uma expiação pra gente, com certeza, viu? Um cafezinho de R$17. Eu tenho um cafezinho que eu tomo que é grande, assim, ele é maior, assim. Toda vez eu pago, não vou falar onde, mas é aqui por perto. Aí eu tomo e custa R$17 o café grande, duplo. Toda vez que eu pago, Nossa. eu falo, meu Deus do céu. Mas eu é uma acho que- prova que eu tenho que Você passar. não pode sentir fome no aeroporto, pronto. Isso Não é? que eu ia falar. Exato. Cara, é um absurdo os preços no aeroporto. Ridículo. É. E a deficiência mental, ela compromete o livre-arbítrio ou a responsabilidade espiritual do indivíduo? Tipo, desculpa. Um espírito... Uma pessoa que tem uma deficiência diferente, ela tem, tipo... menos... Ela pode... Menos tipo, acessibilidade. errar mais que uma pessoa que tenha não tem a deficiência. Não é, na verdade, não é nem calculado dessa forma, sabe? Porque quando ela vem, de fato, o corpo físico dela não vai colaborar para ela fazer algo errado, por exemplo, porque ela está ali. Vamos falar de deficiência física. Uma pessoa que está ali, não consegue se movimentar, depende de todo mundo. Realmente, talvez ela não faça. Mas quando ela está, por exemplo, dormindo, ela tem acesso total a tudo que ela está passando. Não em corpo. Quando ela está acordada,
ela realmente ela está vivendo as sensações do corpo físico dela, tem a limitação. A partir da hora que ela está em desdobramento, que ela está dormindo, aí sim ela sente. Mas esse livre-arbítrio que a gente está falando, ela não vai utilizar muito porque ela não consegue, na verdade. Sim, E é por isso a importância da deficiência. Que são essas perguntas? Por isso que alguns pedem, realmente. Porque é aquele cara que ele passou várias e várias vezes cometendo suicídio. Aí ele não dá conta. Aí volta, passa e comete novamente. O que ele pede naquele momento? Não dá. Enquanto eu tiver consciência das coisas, eu vou acabar ficando frágil, porque tudo que está na nossa caixa preta, todas as nossas encarnações, os nossos aprendizados, as nossas dores, estão tudo lá dentro, que a gente precisa corrigir. E tem algumas coisas que a gente simplesmente não consegue. Sabe aquela vontade de comer chocolate fora de hora? E que a gente tenta segurar, mas a gente não consegue? É a mesma coisa. E aí ele pede, fala assim, não dá. Então eu preciso de alguma coisa que me impeça. Então que tal se você for down? Assim você não vai ter condição, não vai ficar pensando nessa dor e você vai conseguir superar essa sua dificuldade. Então, isso é muito importante, porque é muito dolorido quando a gente começa a patinar nos mesmos erros. Não tem dor pior do que o remorso. Sim. Porque o remorso é você com você mesmo. Uma pessoa colocar o dedo na sua cara, você pode se defender e falar, não é isso não, você está equivocado, eu não sou nada disso. Mas quando é você falando, olhando no espelho e falando, você errou, você machucou, você mentiu, você não valorizou a sua vida. Aí, isso é uma dor horrorosa, quando a gente tem que ficar de frente para o espelho. Então, por isso, não, eu peço que eu venha em condições de que eu me lembre dos meus compromissos. A mediunidade é isso, gente. Mediunidade ostensiva não é para X-Men. Não tem nada de maravilhoso, de espetacular, não. Normalmente, os médiuns ostensivos, salvo um Chico Xavier, eles vêm aqui para ralar. Vêm com a mediunidade para poder entender o que ele tem que fazer. Não, eu quero ver espírito, eu quero estribuchar no chão, sabe? Eu quero quero morrer de susto, mas eu preciso me lembrar que eu tenho compromisso com o alto, que eu tenho compromisso comigo. E é por isso que vem essas provas. Como é que a gente diferencia, tipo, uma deficiência mental que seja, de alguma coisa temporária, tipo, as obsessões? Porque eu sei que isso é uma coisa que acontece muitas vezes. Uhum. E como que a gente sabe que... Mais do que a gente imagina. Porque, vamos lá, a gente tem uma deficiência, eu vou aceitar a deficiência. Mas e se não for? E se, tipo, for alguma coisa que a gente tem que... Calma, eu acho que eu formulei errado a pergunta. Tipo, Não, mas é isso, não dá pra entender. Dá sim. como que eu diferencio uma deficiência mental, que eu vou ter que aceitar conviver com isso e aprender a viver com isso, de alguma coisa que, teoricamente, tem que ser temporária, como uma obsessão? Que eu acho que é o melhor exemplo. Então, quer falar, Dani? Assim, a obsessão, na verdade, é uma sintonia que a gente acaba abrindo com a pessoa. Porque, assim, é que nem o dial, que nem onda de rádio, né? Então, se a gente tá numa vibe mais alta, eles não conseguem nem chegar perto da gente. Isso aí não é papo furado, isso é a mais pura verdade. Você está com bons pensamentos, eles não te encontram. Que senão fica aquela pergunta, inclusive, como é que o meu inimigo do passado, eu era um fazendeiro que roubei tudo dele, peguei a mulher dele e picotei ele e joguei no poço. Como é que ele me reconheceu se hoje eu tô Rita? Como que ele me encontrou? Por conta da minha vibração, porque é a minha essência espiritual. Ele me reconhece, especialmente quando eu estiver naquele dia que eu tô chutando lata por aí. É nesse dia que ele me capta. Não é o dia que eu tô aqui no semeador, cantando, dando palestra. Não é nesse dia. Então, a obsessão, ela é assim. A pessoa que tem uma deficiência, e isso é muito comum, eu me lembro quando eu trabalhei no P3Z, vinha uma pessoa que P3 é um passe aqui do semeador, gente, que a gente vem de pra desobsessão, Desobsessão. E eu trabalhei muitos anos, então eu tive muitos exemplos ali que eu vi. E uma das meninas, ela tinha síndrome de Down e ela era super feliz, super simpática, e ela tinha momentos de fúria, de ficar
sabe, transtornada e tudo mais. E era uma legião de entidades, de irmãozinhos infelizes que ficavam ao redor dela, provocando para que ela se desentendesse com a família, para que ela sofresse aquilo que ela já tinha no passado feito acontecer, né? Sim. E aí, com as orações, com o tratamento, com a família intervindo, com o evangelho no lar, eles foram percebendo. Aliás, era muito fácil perceber que aquilo não era dela. Porque a gente tem um jeito de ser. Quando a gente está sob obsessão, as pessoas que estão circulando com a gente, elas notam no olhar, numa resposta atravessada, no seu jeito de agir. Isso é muito comum. Às vezes muda até o rosto, né? Muda até A feição. expressão muda. É assustador. E aí o ideal é você ter as duas frentes. A gente precisa entender que como encarnado, a gente precisa ter o lado científico. A galera acha que, né, mas é o espírita, a ciência são duas coisas. Não, a gente Anda tem que tudo trabalhar junto, junto, exatamente. Então, a gente precisa. Como é que a gente diferencia? Tem que passar nos dois. A pessoa tem que procurar uma casa espírita, que seja procurar um centro religioso qualquer, que seja da religião da pessoa. Ou, claro, um centro espírita que a gente está mais acostumado a trabalhar com esse tipo de obsessão, tudo, né? Tem os passes de desobsessão, tem os trabalhos, né? E também ir atrás de um psiquiatra, de um psicólogo, né? E tentar tratar também a parte biológica. Porque existem os dois. Às vezes, e muitas das vezes, eu diria quase todas, os dois. Precisa tratar o psiquiátrico e precisa tratar o espiritual. Sim. Para isso chegar num nível que, assim... Porque senão, ninguém tomava antidepressivo. Né? Ninguém precisaria tomar. Por quê? Era só vir no centro tomar um passo e saía super bem. Sim. Mas às vezes tem um problema no corpo que precisa desse medicamento, precisa do acompanhamento psicológico também. Não só vir em palestra, também precisa de um psicólogo que vai conversar. Para essa pessoa sair dessa depressão. E junto com isso, um passe que também vai trabalhar o perispírito, que também vai trabalhar a parte energética daquela pessoa, que ele vai assistir uma palestra, vai trabalhar a moralidade daquela pessoa, que vai melhorando. Tudo isso junto vai deixar ela boa. Pode ser que o físico não melhore 100%, uma pessoa que é down, ela não vai deixar de ser down, mas ela vai ser um down mais tranquilo, um down mais amoroso, um down... Porque ela pediu e foi imposto, às vezes, isso para ela, Talvez ou ela imposto, pediu... Né, vir com a síndrome de Down, mas ela vai ser um Down amoroso, vai ter, porque até da questão anterior, não é a minha dificuldade que vai me tornar uma pessoa ruim, porque eu posso evoluir de qualquer forma, eu posso ser tudo junto, né, e eu posso ser uma pessoa boa, eu posso só ser minha cabeça, só sobrou minha cabeça ali, ó, e aí eu continuo podendo ser uma pessoa boa. Porque a evolução moral independe do meu corpo, né? Então, assim, vai de como você vai olhar isso. Eu vou olhar a minha síndrome, por exemplo, eu tenho um Asperger leve. Legal, eu tenho um autismo aqui de uma forma bem leve. Eu posso ficar revoltado com isso, ficar bravo, querer, né, ficar brigando com Deus, falar que então tudo meu tem que ser melhor e eu não sei o quê, porque eu tenho uma deficiência. Ou eu posso falar assim, nossa... Por que será que eu vim com isso? Como eu me melhoro? Como eu posso fazer uma coisa melhor? Como é que eu posso tratar as pessoas melhores desse jeito? E aí evoluindo com a minha dificuldade. Porque dificuldade todo mundo tem em alguns níveis, né, diferentes. Mas a gente tem a dificuldade. Aí eu posso pegar e falar, eu vou usar essa minha dificuldade até para ser melhor. Né? Porque às vezes, é o que ela falou, a Rita falou exatamente isso. Assim, às vezes é um cerceamento até para gerar... amorosidade até dos meus obsessores, às vezes. Sim. Vinha uma turma atrás dela, às vezes algum ali pode ter olhado e falar, pô, coitada, ela veio down, deixa quieto, deixa ela, sabe assim? Já tá sofrendo. Então, às vezes, a gente pode vir até para gerar essa compaixão. Então, eu acho que o ideal é juntar as duas frentes, juntar uma frente médica junto com uma frente espiritual. Nunca abandonar um pelo outro, sabe? Falar, eu não preciso tomar remédio de dor de cabeça que eu vou lá tomar um passe hoje.
Às vezes eu preciso, né? Às vezes a vezes gente precisa precisa tomar o dos remédio, dois, precisa tomar os dos dois. dois Vai tomar o passe, mas toma o Exatamente. remédio, né? Do remédio espiritual e do Exato, remédio exato. biológico. Sim. Exatamente. Ambos precisam, os dois corpos, Exato. Sim. né? Sim. E voltando um pouquinho sobre a vida passada, a reencarnação com deficiência, eu queria saber se há relato dos espíritos, no livro dos espíritos ou alguma coisa assim, que fala sobre, que eles explicam porque passar por reencarnações com deficiência. Algum espírito falando sobre, É. tipo, contando sua perspectiva. Chico tem algumas histórias, Tem, né? tem. de- No Céu e Inferno também tem. Nossa, eu queria muito ler isso. É bem legal. As pessoas têm uma noção errada, viu? Do que é céu e inferno. A gente fica pensando naquela coisa assim, já um lugar vermelho cheio de fogo. Não tem nada a ver, tá? Não é o inferno que a gente imagina. Só uma, eu adoro essas coisas, né? Eu também Você acho sabe muito que hell, né, que é o inferno em inglês, vem do hell, que é da mitologia nórdica. E inferno para os nórdicos, que é hell, né? Tanto que Hela era a deusa do inferno. É, Deus do inferno. A deusa que cuidava do Filha de Odin, inferno, filha de exatamente. Odin. É. Irmã do Thor. Que vocês veem, né? Aí tem uma coisa muito louca. Você sabe como é que era o inferno para os nórdicos? Você imagina? O que eles mais odiavam? O que o pessoal lá os vikings mais odiavam? O frio. O inferno dos nórdicos era congelado. Porque calor, quente, fogo, uhul! Irado, tem plantação, a árvore cresce. Eles odiavam o frio. Então o inferno, o Hell original, que deu esse nome até pro inferno, ele era gelado. Ele era congelado. Olha que loucura, né? Na mitologia. Porque era algo que era ruim para eles, né? Porque a gente imagina o sofrimento, né? Ser algo ruim. E aí, pra alguém foi quente, mas pra eles não, era congelado, era frio, porque o perrengue deles era no inverno, né? Assim, o calor deles é 10 graus, né? Faz sentido, porque cada um tem o seu próprio inferno. Muito louco, né? Assim, Né? curiosidades da vida. Na Mas mitologia... Ai, gente, se a gente começar a falar de mitologia, eu vou falar hoje, mas, tipo, na mitologia grega, no Hades, no submundo, o paraíso, teoricamente, o Elísio, fica junto com o denominado inferno, que são os campos de punição, assim. Fica tudo junto, misturado, entendeu? Todo mundo lá juntos, cada um no seu caminho individual e de evolução. Mas tá todo mundo junto. Não tem essa separação de mal e ruim. É dependendo do que você fez na sua vida, entendeu? E eu acho incrível essas... E que vai de encontro com o que a gente... Só tá de forma alegórica, onde mas tá é nosso isso. lar, né? Tá aqui. Exatamente. Tá aqui. Onde tá? Aqui. Você pode ver, né? Eu brinco que é do estado de espírito da pessoa. Tem pessoas, uma do lado da outra. Uma tá vivendo o inferno, a outra tá vivendo o céu. Uma tá falando assim, nossa, que lindo essa estrada. Nossa, que delícia, que estrada linda. A outra tá falando assim, ai, que longe, eu tenho que pegar carro, eu tô cansado, eu tô só... No mesmo carro, indo pro mesmo lugar, tem duas pessoas em completamente estados diferentes, né? O inferno e o céu é você que faz, né? O bom você, ruim depende muito da exato. realidade e perspectiva de cada pessoa. Né? É isso. Mas... Você perguntou, vamos jogar aqui o nosso pergunta de novo, que a gente já fugiu da pergunta. A gente meio que respondeu, eu acho. Era sobre se os espíritos, eles relatavam sobre a reencarnação com alguma deficiência. Tem várias Tem. historinhas. O Chico tem muita, mas eu não vou lembrar exatamente em que livro, mas tem muita história que ele conta, inclusive de ser um espírito de luz, dele tá de um espírito, acho que não tinha os braços nem as pernas. Tem o caso do cara que era um suicida, e tem um cara que era um espírito de luz. E ele era um dos únicos que ia visitar esse espírito. E parece que quando esse espírito desencarna à noite, desdobrado, quando ele dormia, ele chegou para visitar o Chico e ele era um espírito brilhante de luz. E aí ele explicou que ele estava encarnado daquele jeito para mudar, para ajudar a família, para mostrar um monte de coisa. Mas eu não lembro exatamente em que livro. Esse que é o problema. A gente começa a ler muito, é o que você falou, né? Começa a juntar muito. Tudo, mas tem exatamente. histórias dentro. E tem esses casos também, que ele foi cerceado das pernas, e ele nasceu, ele conseguiu se suicidar de novo, e aí ele foi cerceado dos braços. Então ele tinha nascido só com o tronco, exatamente para tirar completamente a possibilidade dele Fazer qualquer se coisa suicidar, contra a própria fazer vida, coisas né? contra a própria vida. Porque eu acho que ele tinha perdido os braços e ele correu e se jogou. E aí ele veio por pedido próprio. Olha que louco, porque é o que a Rita falou. O
o remorso é pior das punições que a gente sofre. Imagina se você chegar no plano espiritual e falar, eu nasci, eu era uma pessoa bonita, era o galã da novela. E aí eu Rodrigo usei... Santoro. O Rodrigo Santoro, pronto, ele. Aí ele fala, putz, eu usei essa beleza e aí eu fiz mal para tanta pessoa. Eu traí a pessoa que eu mais amava. Eu usei isso para ludibriar as pessoas. E ele vai falar, próxima vida eu vou querer nascer. Aí não vamos falar nenhum feio, né? Mas tem que nascer bem feio, Uma né? pessoinha Mas bem rascunhinho. Aí nasce bem o rascunho. Aí ele dá uns exemplos aqui, mas eu acho que ia ser cancelado. Aí fala assim, então, Deixa pra melhor lá. não. É. Mas aí ela nasce daquele jeito, porque ele quer, né? E aí pode ser que como ele esqueceu, naquela vida ele fala, mas também eu vim nascer com essa lata aqui, né? Mas é porque ele pediu, e aí ele vai entender que ele vai conquistar as pessoas pelo amor, ele vai conquistar as pessoas por outros lados que não a beleza, né? Então, Meme? olha que legal. Ops. Olha que legal, entendeu? E assim, Não, Luísa. e é porque a beleza ela é multidirecional. Ela não tem. A gente acha que a beleza é de um jeito. É só ir para um outro país. Você vai para um outro país, a pessoa que é de um jeito lá faz sucesso e aqui não faz, e aí lá faz. Entendeu? Então é isso. A beleza é isso. E o que mais deixa uma pessoa bonita é realmente o interior. Eu sei que hoje é demodê falar essas coisas, parece né, coisa de clichêzão. Mas é verdade. O que dura um relacionamento, o que faz a pessoa ficar junto, é o que tá dentro, né? É o dia a dia. Não é a beleza fora, né? Porque a beleza fora... E assim, Eu vocês são diga, jovens ainda. Vocês vão Tá ver que a querendo beleza jogar em fora... direto? Não é a beleza fora, Luísa. E nem é de dentro, por sinal, né? Mas vocês vão ver que a beleza fora ela pode ser linda uma época e de repente não ser mais. A beleza fora é efêmera, ela vai embora. Né? Porque a gente vai E é envelhecer. relativa também, né? Exatamente, total relativa. Agora, vou mudar um pouquinho de assunto, mas é uma coisa que eu acho muito importante a gente falar aqui no podcast também. Uhum. Existem muitos casos de pessoas que vão ter os filhos, mulheres grávidas, que os bebês morrem, desencarnam muito antes de sequer chegar a nascer, certo? Ou tipo, um pouquinho depois de nascer, lá no processo, o bebê desencarna. E eu acho muito interessante a gente comentar sobre isso também, sobre como isso é importante no processo evolutivo. Por que Deus faz uma coisa dessas com uma criança, ou com uma mãe, ou com uma família, sabe? Eu queria entender um pouco melhor. É muito delicado, muito dolorido, porque quando sai da lei natural, que é os filhos enterrando os pais, não dá para, não tem nenhuma palavra que a gente possa encontrar que alivie, né, uma prova como essa. Não tem. Mas às vezes esse espírito que está ali, que aí a gente já falou a respeito, que pode ser algo para os pais ou algo para o próprio espírito, para o bebê que vai nascer. Sim. Então, tudo é muito preparado. Apesar da gente, quando acontece, a gente entrar em pânico e sofrer Entrar em e tudo revolta. mais, revolta, né? Era algo que já estava programado. Porque, por exemplo, os anencéfalos, né? É assim que fala. Não faço ideia. Então, eles vêm, ele já sabe, vai ficar 1 ano, 2 anos. Às vezes era o tempinho que faltava para ele concluir uma encarnação passada. Sabe, ele acabou antecipando alguma coisa no passado, aí ele vem e fica mais 2 anos. É assim que funciona. Mas vai ser fácil? Não vai. Mas quando que é fácil? E transformador, às vezes, né? Às vezes muito transformador. Tem um lance que quando a gente começa a entrar nesse lance do corpo, do perispírito, do espírito, né? O corpo, ele impressiona o perispírito que impressiona o espírito. Imagina assim, uma via, 3 vias, né? O espírito, ele pensa, ele age no perispírito e ele age no corpo. Isso. A gente Aí tem o uma aula corpo sobre isso já que a gente mexe. desenhou, lembra? Lembra? Né? O espírito manda, meu perispírito transforma isso em algo plausível, material, e meu corpo se mexe. Quando eu recebo alguma coisa de volta, essa coisa impressiona o meu perispírito, que traz a informação para o meu espírito. É filosófico, mas acho que dá para entender. Sim.
quando a gente às vezes faz a gestação, o processo de criar o bebê também manipula esse perispírito. Então, às vezes, também, olha que maluquice, que coisa legal. Às vezes, essa encarnação de um que nasceu e faleceu, ou nasceu e ficou um pouco, era também para ajudar esse perispírito, desse espírito, voltar a ter uma forma, porque aconteceu alguma coisa na vida passada que ele ou amputou uma perna, ou perdeu, ele precisava ajudar em alguma forma esse espírito de voltar a ter a forma do corpo tradicional. Então, também tem isso. Então, se a gente for olhar, por isso que eu falo que não pode pôr numa caixinha, né? Tem tanta coisa. E às vezes é tão transformador pro pai. Eu tenho um amigo que ele fez um livro que chama Entre Lutas e Vitórias. Ele teve uma filha, ele perdeu uma bebê, e ele teve uma bebê que nasceu com uma síndrome incompatível com a vida. Ou seja, ele sabia que ela não iria viver. Então foi oferecido eles fazerem um aborto, legalmente, porque a filha não era compatível com a vida. Ele resolveu ter a filha. E ela nasceu e eles ficaram 1 ano e meio morando na UTI, acho que 1 ano e meio, sei lá, um tempo, até ela desencarnar. Então eles aceitaram, resolveram. E isso foi meio transformador pro casal. Mudou muita coisa na vida deles. Então, é tanta coisa junto, né? A gente tem que sempre lembrar lá das primeiras páginas do Livro do Espírito. É por bondade e é por justiça. Então, se é por bondade e por justiça, a gente tem que tirar a Sempre tem que tirar algo bom da É maluco, mas o espiritismo, ele é muito... eu brinco, né? Ele é desse tamanho, assim, ó. Se você for pegar o conceito, a essência, é tão simples, mas é tão grandiosa. Porque é isso, é a gente entender que Deus é bom, e Deus é justo, e Deus é onipresente, onipotente. Então, se aconteceu, é óbvio que ele deixou. Se deixou, foi pro bem. E foi por justiça. Qual? Não tô aqui para saber. Quem sabe um dia eu tenha, né, a inteligência para saber, mas a gente não dá para saber. E as pessoas acham... Desculpa, Dani. E as pessoas acham que... desculpa, eu esqueci de te dar um Bloque. Bloqueio. 7. Enfim. 7. E também o que a gente não pode esquecer, né, é que tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser. Por exemplo, nesse momento, os pais, sabendo que a criança vai nascer com um monte de problema, ela podia simplesmente falar, ó, vamos parar com isso. Só que quem que nos deu o direito de definir a oportunidade do outro? Porque a gente, é claro que isso é muito polêmico, muita gente vai ter o seu ponto de vista, mas eu estou aqui a gente está aqui num canal espírita, então a gente vai falar de acordo com a doutrina. E a doutrina, enquanto religião, é cristã. E o aborto é inegociável. A gente não faz aborto. Mas eu tenho direito ao meu... Aí é uma outra história que a gente um dia pode conversar, mas a gente não tem o direito de tirar a oportunidade de ninguém. Porque é muito suada para conseguir. Muito. São poucas vagas para muita gente querendo voltar. Porque essa dor, esse remorso, a gente carrega sempre. Sempre. Tem uma situação uma história que eu conheci há muitos anos atrás, que eu fui numa festa, eu acho que era aniversário do Livro dos Espíritos, e foi um cara do Paraná se apresentar. Paraná. Músico. E ele tinha um grupo de jovens na porta do evento, que eles estavam colhendo assinaturas contra o aborto. Porque estava nessa discussão, se liberava, se não liberava, tarará. E aí ele viu que teria isso no evento. Na madrugada, ele compôs uma música para cantar no dia seguinte. E eu nem queria ver o cara. Ele chama Plínio Oliveira. Eu não queria ver o cara, eu queria ver na época a Paula Zampli, que eu adorava. E eu estava ali, como eu também adoro música, eu queria ver a Paula Zampli. Eu não queria ver esse cara que eu não sabia quem era. Mas foi transformador na minha vida, porque ele contou uma história assim. E tinha uma moça lá no Paraná, que ela era adolescente, assim, criança primeiro, e ela cresceu num ambiente horroroso.
pai alcoólatra, mãe com problema, com deficiência mental, tios e tias naquela brigaiada. E um dia, com 9 anos, ela foi estuprada pelo tio. E ela tentou pedir ajuda. Foi falar com a mãe não ligou. Foi falar com o pai não ligou. E aí, o que aconteceu? Ela foi para as ruas. Porque ela não conseguia mais ficar naquela casa. Com 9 anos. Ela tentou, andando para lá e para cá, mas ela não conseguia encontrar ajuda. O que sobrou para ela fazer para conseguir dinheiro? Ela começou a se prostituir, porque ela caiu nas mãos erradas e ela, com 12 anos, se prostituía. Numa dessas situações, ela acabou engravidando. Aí já com 14 anos. Nossa. Bom, se a lei já tivesse sido aprovada, ela teria tudo para abortar. Vocês concordam? Ela foi vítima de estupro, tinha 14 anos. Mas a lei não estava. E ela teve esse filho. E esse filho era o Plínio Oliveira. O plot twist. Que faz um super trabalho. Eu não tenho acompanhado atualmente, mas ele tinha um coral maravilhoso de crianças de rua. E ele compôs uma música lindinha, lindinha, lindinha. E a frase assim mais fofinha que é: não se arranca uma flor de um jardim só para não ter que proteger e regar. Uma vida é mais que um bem, é um dom. Quem é capaz de explicar é para cuidar e zelar por essa vida e pelo mundo. É para amar, nem que seja para viver só um segundo. Seja o que for, eu digo sim pro amor. E ele fez essa música na madrugada para fazer as pessoas entenderem que essa oportunidade aqui na Terra, seja do jeito que for, capenga, bonitão, não importa, ela tem que acontecer. É pro nosso bem, é pra nossa evolução. Sim. Peraí, gente, antes pra última pergunta, palmas. Não, assim, tudo bem que a gente, antes da gente começar o podcast, a gente tava aqui cantando The Weeknd, Billie Eilish, essas coisas assim. Mas não era nesse nível. A gente tava assim, tipo, afinando o microfone. Como que é? Tipo, mexendo no microfone pra ver se o som tava beleza, porque da última vez deu problema. E eu tava aqui dando uma palhinha do meu The Weeknd, beleza. Mas estava Dá maravilhoso. uma, Luísa, dá uma. Call of my name. Não, deu. Tá bom. Deu? Tá bom. Tudo bem. O mano já tá serido aqui no meu vídeo que tava bom. E agora, E agora, pra finalizar um pouquinho, reatando essa parte do centro espírita, como ele pode ajudar na encarnação dessa pessoa, como os centros espíritas, eles podem acolher melhor as pessoas com deficiência? Rampas. Rampas, né? Rampas. Nossa, assim, tem. Primeiro, é óbvio, né? A acessibilidade material, né? Porque a gente está encarnado, então a gente precisa ter acessibilidade. A gente precisa ter rampa, a gente precisa ter estrutura, precisa ter sala certa, precisa, né? A Elevador. parte estrutural, elevador, né? Precisa ter a parte estrutural física. A outra parte, a gente precisa estar preparado para entender que somos todos irmãos, somos todos iguais, né? Pra não haver um pré-julgamento. Exatamente, para não ter pré-julgamento nem pro bom nem pro mal. Sim. Né? Eu brinco, às vezes a gente, quando eu falo em aulas, a gente às vezes fica citando essas coisas, né? Das coisas que acontecem, aí, mas daí ele fez isso por causa daquilo, aconteceu isso com ele por causa daquilo, a gente fica muito matemático de novo, voltando à história. Então não ter esse julgamento, sabe? É entender que esse ser que tá ali, ele pode ser um professor para mim, né? A gente pode aprender muito com esse serzinho que tá ali. Então tanto a preparação óbvia física que precisa, né? Precisa ter acesso para essa pessoa e a espiritual mesmo, de estar preparados os trabalhadores, as pessoas preparados para entender que Pra receber essa pessoa. exato. Sim. E que é um irmão e que precisa
tá lá, às vezes, para me ensinar. Às vezes a paciência, às vezes escutar melhor, às vezes falar mais calmo, às vezes falar mais devagar, às vezes preparar melhor. Eu brinco quando eu venho dar palestra aqui na evangelização, eu tenho que me preparar 2 vezes melhor. Porque eu com TDAH, a criança correndo, falando, gritando de um lado pro outro. Esquilo. Deixa, a gente fica loucaço, né? Teve um dia que eu até falei assim, eu falei, gente, desculpa, eu não tô conseguindo me concentrar. Foi a primeira vez que apareceu o JC pra dar um rolê na sala, e aí a galera começou a puxar ele de um lado pro outro, e isso aí na cabeça de um TDAH é assim, ó. Claro, você tava só acompanhando. Ele acompanhando, acho que com bariotas. Aí, assim, ou seja, eu me preparo melhor no sábado, eu faço um PowerPoint, ponho as guias certinho do que eu tenho que falar. Olha que louco. Porque né? É isso. É o desafio. É isso. É entender que não é ruim, é bom, né? Então, também acho que o centro espírita ele precisa entender esse acolhimento, né? Porque se é pro bem dele ou pro bem meu, a gente tem que acolher, né? Eu acho que o centro, às vezes a gente, com esse lance de provas e expiações, de ação e reação, a gente põe muito isso, né? Assim, tipo... Muito peso, né? Muito Você peso. sofre porque você merece, né? Você fez pra ter isso. Não sei quem sou eu pra falar. Isso é você com você mesmo. Eu vou mostrar aqui a doutrina pra você. Olha que legal, que lindo isso aqui. Olha esse cara aqui, ó. Né? Olha o que ele fez. Gente boa toda a vida. Sim. Vamos olhar ele, vamos tentar Ele tá se muito espelhar carequinha, nele. gente, tá? Tem que ajeitar o cabelinho dele. Precisa de uma Tá publi aqui, mano, já de implante segura capilar pra fazer o implante no nosso... Pô. Tome. Né, é isso. Pra gente olhar pra ele e entender, trazer essa coisa bonita, essa coisa legal, né? De acolhimento mesmo, né? Porque eu acho que religião é isso, Deus é isso, né? É esse pai, essa coisa de trazer pra junto, né? E todos, né? Porque a gente tá vivendo uma época que tá todo mundo brigando com todo mundo. Então a gente também tirar essa coisa de ficar falando mal de outra religião ou de outros lugares. Imagina. Não é pra isso, aqui é todo mundo junto. Há é todo muitas mundo igual. moradas na casa do meu pai. É de algum lugar isso, não é? É Jesus, Eu meu que É o fiz, próprio. amiga. Esse cara aí, ó. Esse rapazinho aí no teu colo. Bom, a gente já tá acabando aqui pelo papo, mas antes da gente acabar de falar, você falou no começo do podcast sobre o GEDEM, e eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre o projeto. Ah, sim. Ela esperou o podcast todo. Ah lá, eu desde o começo assim, meu Deus, já tem. Ai, que fofa. É verdade, gente. O GEDEM, ele é um curso online, que a gente nem fala curso, né? É um encontro online que a gente faz todas as quartas. Encontro de jovens. Um encontro de jovens. Eu levo a JBR. De 18 a 30. 30 anos? Negociáveis, Não, amiga, 30 meses. Caraca, até 30 anos? Sim, você acredita que Nossa. essas pessoas tão idosas de de 30 anos ainda? Eu achei que era tipo até uns 18, 19. Não, Jovens permanecem até os 80. E adultos. Permanecemos jovens. Porque não tem aquela fase que a gente não consegue muito ir na casa espírita? Sim. Então, aí a gente tem essa opção do GEDEM. Que é online, né? Que é online às quartas-feiras, das 8 às 9h30 da noite, né? Das 20 às 21h30. Tem o P3. E a gente se encontra lá para falar de vários assuntos. Nós temos alunos do planeta todo. Tem Coreia, tem Portugal, tem Estados Sério? Unidos, tem Ah, eu Canadá. quero fazer. Ai, eu vou treinar o meu italiano. Não, mas graças a Deus são todos brasileiros que Ah, gostam de não. bater perna e Ah. estão espalhados pelo mundo. É Ah, só então, isso. então. E eles estavam... Não vai ter K-pop, não vai ter... Na Dorama. United. Não vai ter nada. Doramas. No Dorama. E assim, é um momento bem bacana, é uma turminha bem legal. E quem tiver vontade de conhecer, de participar, A gente vai deixar um link aqui embaixo pra vocês saberem um pouquinho mais, se vocês quiserem acessar. Eu vou fazer parte também. Alguma curiosidade sobre. sim, vocês vão curtir. Porque a gente não é assim, são temas fechados, não. Todo mundo conversa, todo mundo pergunta, traz os temas pra gente. E, óbvio, a gente também traz as aulas com base sempre ou no Pentateuco, né, nos livros do Kardec, ou no Evangelho, que faz parte também, ou a parte evangélica, a parte a parte religiosa do Espiritismo, que é o Evangelho.
Sim. Vocês vão curtir. É. Apareçam. Bom, pra vocês que ficaram até aqui com a gente, não esqueçam de acompanhar a gente nas outras redes sociais também, que vão estar aqui embaixo, eu acho. Depende Sim. do que o editor for fazer, não sei. É. O Dani, que é nosso Diretor. diretor lá de som, dessas coisas assim, disse que alguma coisa que vai ter aí, mas alguma coisa. vai estar aí, a Aimee edita depois. É. Mas as redes sociais vão estar aqui embaixo, o link pra Sim. vocês saberem mais um pouquinho do GDEM também. Sim. Agradecer também a todos vocês que assistiram até aqui esse Todos episódio os de milhões hoje. de seres. Todos os. Ai, muitos, né? É muito fã. Agradecer garantir que tem vocês bastante, tá? também. Agradecer vocês também por terem aceitado esse convite. Por estarem prazer. aqui A gente hoje. agradece. Convite ou É. ameaça? Por dividir esse espaço com vocês encarnados. E desencarnados. Até o próximo episódio.